Olá, meu povo de Deus. Muito bom dia para vocês. Dia 15 de setembro, neste domingo abençoado, exatamente 8 horas e 20 minutos. Então vamos lá. Eu tenho informações, mas antes disso eu quero deixar uma mensagem para você. Se você aceitar, você está ganhando um presente nesta manhã, certo? Tô feliz, tô tranquila, tô em paz nesta manhã de domingo, onde Deus me proporcionou muita saúde, filhos, marido, alimento. Muitas das vezes nós temos os nossos altos e baixos, mas temos que ser gratos por cada situação que acontece em nossa vida. Então, sabemos que tudo é para o nosso crescimento. Então, vamos lá. Vamos aprender com a experiência do povo de Deus como ter sucesso. Ouvir o que Deus fala. Vamos lá. Quando o rei da Síria perguntou a seus soldados se alguém estava contando seus planos de guerra, ficou sabendo que o profeta Eliseu recebia a revelação de Deus sobre tudo o que projetava contra seu povo. Deus revelava ao profeta primeiro para preparar seu povo, pois certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Para o rei da Síria, isto era algo impossível, mas para Deus e para seu povo era algo natural. Muitas pessoas sofrem por ouvir conselhos errados ou por ignorar bons conselhos. Na verdade, se for ver tudo o que os outros dizem, não chegamos a lugar algum. Mesmo assim, podemos confiar em conselho de servos de Deus sensíveis a ouvir o Senhor. O Espírito Santo revela a vontade de Deus ao nosso coração. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, anda por ele. Isaías 30:21. Para ter sucesso é preciso primeiro ouvir a Deus. Ele é nosso conselheiro por excelência. Deus sabe de todas as coisas e pode ser nosso melhor orientador. Ele é o defensor principal que precisamos para vencer. Quem não ouve a Deus não alcança o sucesso na vida. O cristão deve procurar ouvir a voz de Deus todos os dias até que isto se torne algo natural em sua vida. Você tem ouvido a Deus antes de tomar suas decisões? Para ter sucesso, primeiro ouça o Deus que diz a você. Ver o que Deus mostra. Quando o rei da Síria mandou seu exército prender Eliseu, o jovem Geazi, ao sair à porta, ficou apavorado ao ver o número de soldados cercando a casa. Mas Eliseu já via os anjos de Deus acompanhando ao seu redor. Salmo 37:7. Tudo está na Bíblia, pessoal. Então Eliseu pediu ao Senhor que abrisse os olhos de Geazi, e este viu que o exército celestial os protegia. Depois Eliseu pediu ao Senhor para cegar os seus inimigos e mais tarde pediu a Deus para lhes devolver a visão. Geazi não conseguia enxergar com os olhos da fé. Por isso Eliseu orou a Deus para lhe abrir a vista. Eliseu tinha uma visão espiritual tão aguçada que sabia que Deus podia abrir e fechar os olhos de quem ele quisesse. Então pediu ao Senhor também para fechar os olhos dos seus inimigos. Em nossas batalhas, se formos olhar as dificuldades e barreiras, não conseguimos ir adiante. Precisamos pedir ao Senhor que desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade.
Salmo 119, 37. Também precisamos pedir a Deus visão espiritual para enxergar sua vontade e perceber as possibilidades de vitória, pois nós andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Se você é uma pessoa que vê muitas dificuldades, comece a pedir a Deus que lhe mostre a visão dele para a sua vida, como Jesus mandou seus discípulos: erguei os olhos e vede. João 4,35. Sempre antes de cumprir uma promessa, Deus mandava homens como Abraão e Moisés contemplar sua vontade. Você tem visto a vontade de Deus para a sua vida? Para ter sucesso, contemple o que Deus mostra. Fale o que Deus ensina. Eliseu era um profeta de Deus e sabia que precisava falar apenas o que Deus colocasse em seus lábios. Se dissesse algo que Deus não ensinou, isso não daria certo, mas se obedecesse à palavra de Deus, seria bem-sucedido. Por isso, tudo o que Eliseu falava funcionava, e o rei da Síria tinha todos os seus planos frustrados. Tudo foi criado pela palavra de Deus, Hebreus 11:3. Então a palavra do Senhor tem poder sobrenatural. Devemos sempre de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. O santuário creu no poder da palavra de Jesus e com sua ordem o milagre aconteceu. Mateus 8:8. Antes de dar uma resposta para alguém, é importante procurar saber qual a orientação das Escrituras e lembre de cumprir como Jesus ensinou. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5:37. Então, devemos parar de reproduzir o que os outros dizem e até mesmo as próprias opiniões para declarar a Deus deseja para nossas vidas. Não importa o que os outros dizem, e sim o que a Bíblia diz. Você tem dito o que Deus te ensina? Para ter sucesso, fale o que Deus te ensina. Fazer o que Deus manda. Eliseu não fazia nada sem a ordem de Deus. E quando o Senhor lhe orientava, seguia à risca tudo o que era ordenado. Depois que já tinha ouvido o que Deus diz, visto o que mostrou e dito o que o Senhor ensinou, chegou a hora de fazer o que Deus manda. Se Eliseu fosse fazer sua vontade ou do rei de Israel, aproveitaria a oportunidade para se vingar dos seus inimigos. Mas seguiu a ordem de Deus e não prejudicou os sírios. Pelo contrário, mandou servir alimento e água para eles. E o rei de Israel foi mais longe, preparando um banquete para seus inimigos. Imagino os soldados sírios chegando em sua terra e contando tudo para seu rei. Desde que ficarem cegos, e quando se abriram, seus olhos já estavam no meio da Samaria, cercados pelo povo de Israel, esbabacados em tudo. Depois ainda foram prestigiados com um banquete oferecido pelo rei. Deste modo, a guerra acabou. Eliseu fez 3 coisas que Deus mandara: perdoar, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12:17. Não vingar,
Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. Amar inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhes o de que comer. Se tiver sede, dá-lhes o que beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre tua cabeças. Romanos 12:20. Muitas pessoas, quando têm a oportunidade de pegar seus inimigos, não perdoam e se vingam. Vingança não é só violência. Quando você fala do próximo porque falou de você, isso também é vingança. Outras pessoas, além de não perdoar, não fazem o bem para os seus inimigos, como demonstração de amor que Jesus ensinou em Mateus 5:4. Se você quer prosperar em sua vida e ter sucesso, comece perdoando quem te ofendeu. Mateus 6:14. Faça um propósito de nunca se vingar quando estiver por cima e ajudar mesmo quem te prejudicou quando você precisou de ajuda. Você tem feito o que Deus manda ou se vinga? Para ter sucesso, faça o que Deus manda. Deus tem a chave do sucesso. O segredo do sucesso de Eliseu e do povo de Israel foi ouvir o que Deus diz, ver o que Deus mostra, falar o que Deus ensina, fazer o que Deus manda. O povo de Israel teve sucesso porque a vontade de Deus foi realizada. A guerra então terminou em paz e mesmo sem combate saíram vitoriosos. Talvez eles mesmo nem entendessem, mas obedeceram e tiveram a vitória. Como servo de Deus, certamente é da vontade de Deus que sejamos bem-sucedidos, mas para isso precisamos fazer a coisa certa. Não adianta nada confiar em Deus e fazer tudo errado, mas confia no Senhor e faz o bem. Salmo 37:3. Como filhos de Deus, precisamos aprender a seguir a vontade de Deus, porque nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Você quer ser bem-sucedido? Obedeça à vontade de Deus e tudo vai dar certo. Muito obrigada, meus amigos, meus irmãos em Cristo, e até as próximas informações.